porta-aviões USS Nimitz dos Estados Unidos está atracado atualmente no Porto do Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Mas, e se ele não estiver somente por esse motivo? Ele pode ser aí o símbolo físico, né, da nova doutrina de segurança do Donald Trump para a América do Sul. Apesar da aposentadoria, né, que vai ser agora desse porta-aviões, isso não é um exagero ou um sensacionalismo aqui do canal. Enquanto Brasília discutiu há um tempo atrás, né, a expulsão de um delegado lá da Polícia Federal e várias briguinhas entre o governo brasileiro e o governo Donald Trump vem ocorrendo, surge, né, essa questão toda do porta-aviões vindo até o Brasil. Será que isso pode ser algum tipo de checkmate diplomático dos Estados Unidos para com o Brasil? Bem, se gostou desse tema, se ficou interessado no assunto, eu vou pedir a todos que se inscrevam abaixo aqui no canal, deixem um like e vocês também ativem o sino para receber os próximos conteúdos. Fiquem também de olho aqui no canal, na aba de comunidades abaixo, né? Estamos aí perguntando para vocês um dia legal aqui na semana para a gente fazer algumas lives semanais com perguntas e respostas, né, do pessoal aqui do canal. Então, é isso pessoal, vamos ao vídeo. O USS Nimitz foi comissionado em 3 de maio, de 1975. Ele tem mais de 51 anos de serviço e já participou praticamente de todos os grandes conflitos em que os Estados Unidos estiveram envolvidos, desde então. Do Irã ao Golfo Pérsico, do Afeganistão ao Iraque, das operações contra o Estado Islâmico no Oriente Médio, por exemplo. Ao longo de mais de meio século, o navio se tornou uma das plataformas militares mais emblemáticas da história moderna. Ele funciona aí como uma base aérea móvel capaz de projetar o poder militar em praticamente qualquer região do planeta. E esse não é um navio que viaja sozinho, O Nimitz opera como um centro de um Carrier Strike Group, um grupo de ataque completo. O grupo inclui a ala aérea embarcada, o destroyer, equipado aí com o sistema de combate Aegis, e também a equipe de esquadrão de destroyers. A ala aérea reúne 6 esquadrões com aeronaves FA-18, e, bem, traduzindo tudo isso, o Nimitz carrega caças de ataque, aviões de guerra eletrônica, capaz de cegar sistemas de radar e comunicação inimigo, aeronaves de alerta antecipado que enxergam centenas de quilômetros ao redor, e também helicópteros de guerra anti-submarino, tudo isso operando a partir do oceano, e principalmente sem precisar de nenhuma base em terra. É uma verdadeira fortaleza no mar, E poder levar isso para qualquer lugar é uma vantagem tremenda. Então pensa comigo, essa força toda estava operando a poucos quilômetros do litoral do Rio de Janeiro, entre esse mês de maio, e a Marinha do Brasil realizou exercícios, e está realizando nesse momento, finalizando alguns exercícios conjuntos com esse grupo. Para quem entende de defesa naval, isso é uma oportunidade rara para um aprendizado maior. Mas para quem entende aí de geopolítica, a pergunta é outra. Por que agora? E por que na última missão dessa grande embarcação dos Estados Unidos, que vai ser descomissionada agora, no início de 2027, e está circulando logo aqui na América do Sul? É muito estranho. Chile, Brasil, Argentina, ele passou por vários países aí, em um momento que o governo Donald Trump parece estar redefinindo sua segurança aqui no Hemisfério Sul, e já houve até alguns tipos de incursões aqui no Hemisfério Sul também. A resposta está num documento publicado pela Casa Branca em novembro de 2025. A nova Estratégia Nacional de Segurança dos Estados Unidos. Esse documento afirmou aí que o hemisfério deve cooperar com Washington contra o narcoterrorismo, permanecer livremente aí também de incursões hostis estrangeiras em ativos estratégicos, sustentar cadeias críticas de suprimento e também garantir o acesso americano a posições estratégicas. E conclui, decretando o chamado Colorário Trump, a doutrina Monroe, basicamente a doutrina Monroe, que foi criada em 1823, dizia que a América era para os americanos, ou seja, nenhuma potência europeia deveria interferir no continente. Aparentemente, o Trump, além de querer tudo isso, quer que os Estados Unidos não apenas bloqueiem a influência externa no hemisfério, mas se reservem ao direito de agir ativamente dentro dos países aqui da região, quando eles julgarem necessário. Isso já está acontecendo. Em janeiro de 2025, os Estados Unidos realizaram uma operação militar em Caracas que acabou resultando aí na captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro. A Casa Branca descreveu a ação como uma prova de que esse plano já está em prática. Na Colômbia e também no Equador, operações de combate a cartéis com uma participação direta americana já foram documentadas ainda esse ano aqui de 2026. E também aqui tem um detalhe que chama muito a minha atenção nesse caso. O Nimitz não veio ao Brasil nesse momento e também não veio só ao Brasil.
ele circulou aí a América do Sul inteira, né, como falamos, Chile, Argentina, Brasil, 10 países aí, aparentemente no total, participaram ou receberam alguma visita dessa operação. Isso significa que é uma projeção de presença, né, em escala continental, e não só no Brasil. No único desdobramento, né, a quarta frota americana sinalizou também para toda a América do Sul que consegue cobrir qualquer ponto do continente com uma força naval de alto nível, né, com apenas um porta-aviões. Isso é incrível também. Então, sem base fixa, sem aviso, e também com autonomia nuclear, né? Isso se chama dissuasão, pessoal. Não precisa disparar aí um único tiro para mandar um recado desse, né? Então, para mim, na minha opinião, é um recado não só militar, é um recado geopolítico aqui na região, de que a coisa está esquentando, as coisas estão mudando muito aqui na região, como a gente vem vendo aí há algum tempo. Mas tem outro lado dessa história que raramente aparece nas análises. Enquanto Nimitz participa das operações no Atlântico Sul, os Estados Unidos mantêm 3 grupos de porta-aviões simultaneamente posicionados no Oriente Médio. O momento evidencia os limites crescentes, né, da capacidade americana de sustentar a sua hegemonia naval em múltiplos teatros globais ao mesmo tempo. A China possui uma capacidade de construção naval estimada em cerca de 230 vezes superior aos Estados Unidos. Embora isso não signifique, né, automaticamente uma superioridade militar global, o avanço chinês preocupa estrategistas americanos e, no meu ponto de vista também, pode ser exatamente por isso que a presença no Atlântico Sul importa. A China está expandindo relações comerciais, portuárias e também de infraestrutura, né, por toda a América Latina. Cada país que se aproxima de Pequim é visto em Washington, né, nos Estados Unidos, como um flanco aberto ali na região. O Brasil, nesse tabuleiro todo, ocupa uma posição única de maior economia da América do Sul e também tem o maior litoral da região. Controla aí também o Atlântico Sul, né, de forma que nenhum outro país consegue. Nesse caso aí, no nível político, há tensões e há atritos, né, há discursos duros de ambos os lados, né, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, mas no nível militar, né, a cooperação aparentemente segue firme, né, no seu ritmo aí. As Forças Armadas Brasileiras operam, né, com pragmatismo, o treinamento conjunto com o maior porta-aviões nuclear do mundo não se recusa, convenhamos, né, e também os americanos sabem disso tudo. Manter os militares brasileiros próximos, né, tecnicamente integrados, depende aí também de peças, sistemas de protocolos americanos e também é uma forma de garantir uma influência que vai muito além de qualquer discurso presidencial, tanto para o lado dos Estados Unidos quanto para o Brasil. Então, são treinamentos e são exercícios que já ocorrem há alguns anos, há muitos anos, alguns deles, né? E isso não foi parado, né? Mesmo com todo esse atrito político. O USS Nimitz deve ser descomissionado em 2027. Essa foi provavelmente uma das suas últimas grandes missões operacionais. 51 anos, né, de serviço e um navio que escolheu o Atlântico Sul para sua despedida. O USS Nimitz representa uma das maiores plataformas, né, de projeção aeronaval do mundo. Quando ele partir, com certeza outro virá. A quarta frota existe desde 2008. E especificamente, né, ela foi feita para cobrir o Atlântico Sul. A Salt Series, né, chegou à sua 11ª edição, nesse exercício aí que ele está participando. O que muda de ano para ano não é a intenção americana de estar presente nessa região, é o contexto geopolítico em que essa presença acontece. Esse ano, 2026, esse contexto ficou mais tenso, né, e mais claro e também mais relevante do que em qualquer outra edição anterior. O Nimitz veio, operou e está indo embora, mas o que ele representou aqui vai ficar no debate estratégico sobre o Atlântico Sul por um bom tempo. Mas e você? Você acha que a presença do Nimitz no Brasil foi só um exercício de rotina? Ou você enxerga que tem algo mais nessa jogada toda, né, dos Estados Unidos? Porque o Atlântico Sul está virando um dos principais tabuleiros geopolíticos do século, né? E o Brasil está bem no meio disso tudo, está no centro disso tudo. Deixe suas opiniões aqui nos comentários, né? Claro, com muito respeito, pessoal, e muita transparência, né? Sem ofender ninguém, com respeito, tá? Nos comentários. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.